Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quanto não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com um cetro de ferro as regerá e as reduzirá em pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse capítulo 2, versos 18 a 29. Então aqui nós temos a carta da igreja de Tiatira, meus irmãos. Vamos falar um pouco sobre a cidade onde ficava localizada a igreja de Tiatira. Tiatira, meus irmãos, era uma cidade na Lídia, perto das fronteiras da Mísia, 42 quilômetros a sudeste de Pérgamo. A cidade de Tiatira não tem uma história tão conhecida, meus irmãos. Raramente ela é mencionada pelos escritores antigos. Esta cidade era considerada uma cidade sagrada, um centro de adoração ao próprio Deus Sol, onde nós temos aqui o próprio Deus Tirinos, que era geralmente representado como sendo um deus metade homem e metade cavalo. Por volta do século III a.C., esta cidade ela entrou em ruína e foi fundada novamente por Seleuco Nicator e colonizada pelos gregos. Isto ocorreu no ano 305 até o ano 281 a.C. A partir daquele tempo em diante, esta cidade ela permaneceu sendo uma das menores cidades da Grécia. Embora esta cidade ela tenha se tornado o centro comercial do Vale Licos, ela nunca, meus irmãos, se tornou uma metrópole como a cidade de Éfeso, Esmirna ou Pérgamo. A cidade de Tiatira destacou-se pelas suas corporações comerciais. Mas o que distinguiu os habitantes de Tiatira foi a arte em tingir púrpura. Lídia, que foi convertida pelo apóstolo Paulo, era vendedora de púrpura de Tiatira, como é nos mostrado em Atos capítulo 16, o verso 14. E esta cidade também ficou muito conhecida, meus irmãos, pelo seu magnificente templo de Ártemis, que é na verdade um outro nome usado para a deusa Diana. De um modo geral, a impressão da cidade era de debilidade e dependência. Esta antiga cidade de Tiatira, meus irmãos, hoje ela se encontra soterrada sob Aquisar, que é uma pequena cidade com cerca de 46 mil habitantes. E meu irmão, se você for novo por aqui no nosso canal Revelaction, não deixe de se inscrever no canal e ative o sininho das notificações, para que você não perda nenhum conteúdo novo que nós lançarmos aqui dentro do canal Revelaction. Agora vamos falar um pouco sobre o significado desta igreja. A palavra Tiatira, meus irmãos, significa sacrifício de contrição. A palavra de Deus aqui, através da profecia do Apocalipse, introduz claramente e de forma objetiva a fase em que começaria a supremacia papal. E como nós já vimos, o período anterior, que foi o período da igreja de Pérgamo, que vai do ano 313 até o ano 538 d.C., este período desta igreja
preparou o terreno para o surgimento do filho da perdição, o homem do pecado, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus, como é nos mostrado em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 3 e 4. E, meus irmãos, uma definição mais clara do que essa seria impossível, pois aqui, meus amados, a palavra de Deus, ela define de forma objetiva as pretensões reivindicadas pelo bispo de Roma ao se tornar o cabeça geral de todas as igrejas, o cabeça do cristianismo. Como nós vimos até aqui, nós percebemos que a igreja, o cristianismo, ele passou por um longo período, meus amados, de decadência espiritual, até chegar a este momento que nós temos aqui o ponto de submissão ao Papa como sendo um poder absoluto sobre os reis e também sobre a igreja. E é importante nós lembrarmos, meus irmãos, que esta igreja de Tiatira é a igreja do Senhor. Porém, nós temos aqui um símbolo chamado de Jezabel, e esta Jezabel, ela não é de Deus, meus amados. E o período desta igreja, meus amados, começa no ano 538, quando nós temos aí o início da supremacia papal, e vai até o ano de 1517, que seria o ano em que nós temos aí o clímax da Reforma Protestante. E aqui no versículo 18, meus irmãos, Jesus, ele se apresenta como sendo o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés são semelhantes ao bronze polido, ou ao latão reluzente. E nós já aprendemos aqui que estes olhos de Jesus, como sendo chamas de fogo, representa aqui o seu olhar de juízo, representa o seu olhar de julgamento e também representa a sua onisciência, meus irmãos. Jesus, ele tem um olhar penetrante que sonda as mentes e os corações. Nada pode ser oculto aos seus olhos. E seus pés semelhantes ao bronze polido, meus amados, é uma referência à firme palavra de Deus, nos mostrando que Jesus, ele tem os seus pés firmados na verdade. Ele tem os seus pés firmados sobre a rocha. Ou melhor, meus irmãos, Jesus, ele é a própria rocha, ele é a própria verdade, ele é a palavra viva que desceu do céu para salvar a mim e a você. Como ele mesmo diz em João capítulo 14, versículo 6, que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não passar por ele. E se o conteúdo desse vídeo está abençoando a tua vida e a vida da tua família, meu irmão, então já deixa aquele joinha para fortalecer aqui o canal Revelaxion e não se esqueça de compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, para que mais pessoas venham ser abençoadas com o poder da palavra de Deus. Já o verso 19 nos diz que o Senhor Jesus, ele conhece as nossas obras, e aqui é dito que ele conhece as obras desta igreja, o seu amor, a sua fé e o seu serviço, e também a sua perseverança e as suas últimas obras, que foram mais numerosas do que as primeiras. Estas palavras, meus irmãos, elas nos mostram que esta igreja de Tiatira, ela experimentou, por um lado, muita escuridão, muita apostasia, mas por um outro lado, ela também vivenciou muita luz, muito conhecimento da verdade. E embora, meus irmãos, ali se tenham registrado alguns dos fatos mais infames já acontecidos na história da religião, também nós encontramos ali alguns dos maiores feitos de homens que foram cheios do Espírito Santo de Deus. Foram os dias dos cavaleiros do templo, dos monges medicantes e de Hildebrando, mais tarde Gregório VII. Mas foram também os dias dos valdenses e dos albigenses, de Wycliffe e Hus, Jerônimo e Lutero. Nunca, meus irmãos, houve tanto para ser louvado, nunca tanto para ser condenado,
Deus viu o serviço, meus amados, de amor e o grande sofrimento que seus filhos passaram, meus amados, dentro do período desta igreja de Tiatira. E aqui nós vemos o grande amor do nosso Deus, do Senhor Jesus, meus irmãos, pois dentro de um período de grande escuridão, que foi a época da supremacia papal, Jesus, ele elogiou esta igreja, meus irmãos. Jesus, ele viu o progresso nas obras destes irmãos, e neste sentido verifica-se o oposto da mensagem da igreja de Éfeso, onde o convite, meus amados, incita que voltem a praticar as primeiras obras. Mas aqui na igreja de Tiatira é totalmente o contrário, pois aqui Jesus está elogiando as obras desta igreja, nos mostrando que suas obras, as suas últimas obras, foram mais numerosas do que as primeiras. E para que eu saiba que você chegou até aqui neste vídeo, digita a seguinte frase aí abaixo nos comentários: olhos como chamas de fogo. Desta forma, eu saberei que você concluiu mais um estudo da Palavra de Deus aqui dentro do canal Revelaction. E se o seu desejo é entender mais sobre as profecias do livro do Apocalipse, então clica aqui neste vídeo que vai aparecer logo aqui nesta tela e você terá a oportunidade de aprender as profecias do Apocalipse verso por verso, desde o início até aqui. Então, deixado este recado para você, fique na santa paz do Senhor Jesus e até ao próximo vídeo aqui do canal Revelaction.